Alô, amados de Deus, que Deus continue abençoando a todos. Para quem não me conhece, eu sou Francisco. Eu estive na instituição Igreja Universal do Reino de Satanás por volta de 11 anos. Eu pensei que fosse uma igreja, até que os próprios pastores me provaram que aquilo é uma sazada. E eu decidi, então, usando as plataformas, todas elas, fazendo esses vídeos, denunciando a hipocrisia daquela seita satânica, porque de Deus ela não tem nada. Meus amigos, você deve estar a perguntar como 11 anos? Sim, há quem está lá 40, há quem está lá 30. Graças a Deus, a verdade apareceu em mim depois de 11 anos. Fiquei 11 anos porque não conhecia a verdade. Quando conheci a verdade, eu não saí procurando outra instituição religiosa. Não, eu saí já faz 1 ano e 6 meses. Não segui os caminhos de muitos que, quando se desligam de certas seitas, elas procuram outros caminhos, outras instituições para serem enganadas. Não, eu fui lendo a Bíblia, comecei lendo a Bíblia de uma forma que nunca, de uma forma, sabe, que me levou ao conhecimento da verdade, como, por exemplo, as cartas paulinas, cartas do apóstolo Paulo, de Gálatas, que ele fala do livramento da lei, da maldição da lei. Você pode ver isso lá em Gálatas 1:5. Lendo esse livro, eu fui conhecendo a verdade que, de facto, eu vivia sobre a maldição da lei. Porque quando o pastor, esses falsos mercenários, pregam dízimo, pregam ofertas, sacrifícios, pregam jejum, isso significa que eles ainda não receberam a graça de Cristo Jesus. Então, eu estou aqui para alertar os irmãos que ainda estão nessa seita maligna, essa seita satânica, que em 6 meses leva os seus membros a sacrifícios, e eles dizem que é a fogueira santa, que para mim é fogueira satânica, porque de santa não tem nada, que essa fogueira satânica, qual é o objetivo dela? É de tirar o que a pessoa tem e colocar nas mãos dos pastores. Você pode ver que todos os pastores, eles pregam com uma meta financeira mensal. Por isso que eu tenho dito nos meus vídeos que eles massacram
o povo que está lá, porque eles usam metas mensais e no meio dessas metas eles fazem de tudo para bater essas metas, massacrando as finanças dos seus membros, levando os membros a se submeter a campanhas, a vender seus bens, deixando seus filhos morrendo à fome, para sustentar a esses cães golosos. E naquela seita maligna da Universal, o pastor que mais apresenta dinheiro, ele é consagrado a bispo. Ele é chamado do homem que cresce, porque no seio deles, quem cresce não é quem cresce não é quem enche a igreja, não é quem batiza mais, não. Quem cresce mais é quem mais arrecada, é quem mais bate metas, é quem mais tira de pena as ovelhas. Esse é chamado do homem de Deus, esse é consagrado como homem de Deus. Esse é dado maiores igrejas para poder depenar melhor. É assim. E como é que eu descobri a podridão deles? Eles mesmos me mostraram. Porque eu tive um problema lá. E eles acionaram seguranças durante 4 meses. E esses seguranças me seguiam. E eles vinham falar comigo dizendo, olha, nós sabemos quem tu és, mas a liderança nos mandou ficarmos do olho em ti. Tanto que quando eu ia ao banheiro, eles me seguiam. Quando eu me coçava, quando eu tossia, tudo que eu fazia, eles pegavam o meu pé. Eles falavam para todo mundo ali. E essas pessoas vinham me alertando. E quando eu tomei conhecimento, eu me dirigi a eles. E eles negaram, sabendo que tudo que eles faziam é verdade. Porque eu tenho testemunhos, tenho muitas testemunhas. Então, essa seita, eu ouvia dizer dos que já estiveram lá, como pastores, como os obreiros, porque eles têm muito mais membros fora do que dentro. Porque tem muitos mais membros fora do que dentro deles. Membros que já viram que aquilo não presta. Aquilo é uma arapuca. Arapuca, aquela que o Jeremias fala lá no livro dele, o profeta Jeremias, lá no livro capítulo 5, esse 26, 27, é isso? Que ele fala que a arapuca que aprisiona os homens, que captura os homens. Então são essas seitas que pregam dízimos, que pregam sacrifícios. Na verdade, o dízimo, ele não existe na Bíblia em dinheiro. Jesus, ele não ensinou a dar dízimos. Jesus não ensinou a dar dízimos. Lá em Mateus 23 e 23, o Senhor Jesus, ele repreende os dizimistas daquela época, aqueles que se auto-intitulavam dizimistas fiéis. E ele diz assim, ai de vós hipócritas, e fariseus hipócritas, que dizimai o endo, o cominho e o hortelã, e tendo omitido aquilo que é o amor ao próximo. Porque o dízimo, segundo a Bíblia, é o endo. Segundo a Bíblia, o dízimo é o cominho. Segundo a Bíblia, o dízimo é hortelã. São alimentos, não dinheiro. Mas o sistema
mentiroso, o sistema hipócrita desses fariseus da Igreja Universal. Eles dizem, você vai dar dízimo em dinheiro, em dólar. Eles sempre falam isso. Você vai dar dízimo em dinheiro. Mas a Bíblia nunca falou isso. Então, o dízimo, na verdade, ele é alimento. Ele é alimento, não é dinheiro. Mas você vê que o sistema enganador, mercenário, podre, ele diz que o dízimo é dinheiro. Eles colocam o dinheiro em primeiro lugar para satisfazer as vontades deles, porque eles não querem trabalhar, eles querem ficar o dia inteiro fabricando envelopes, e dizem eles que os envelopes são mais sagrados que a pessoa. Mas a pessoa, segundo a Bíblia, é que é a igreja, o prédio onde as pessoas têm ido, onde irão nesse domingo, nunca foi igreja de Cristo. Deus não reconhece o prédio onde as pessoas se congregam como sagrado. Deus não reconhece o prédio onde as pessoas adoram a Ele como se fosse uma igreja. Não, Deus diz que nós somos igreja dele, nós somos a igreja de Cristo. Então esses cães gulosos, esses mercenários, eles dizem que os templos físicos, os templos de pau e pedra é que são sagrados. As pessoas não. As pessoas são um segundo plano para ele. Quer dizer, a pessoa para ela só serve para colocar dinheiro. Por isso eles têm campanhas. E essas campanhas, eles tiram dinheiro para sustentar o bilionário Edir Macedo, o mentiroso Edir Macedo. Ele que tem dito o seguinte nas suas pregações, que os seus pastores, eles não têm nada, ao exemplo dos seus líderes, eles só têm uma mala de roupa. É mentira. Nós provamos na semana passada, através dos vídeos, através sabe, de documentos eletrônicos, milhares e milhares de empresas que o Edir Macedo e a cúpula tem em nome deles, maçons, sabe, jatos particulares, vindo tudo em nome deles. Mas ele, quando quer sugar, ele diz que eu não tenho nada. Eu conheço um pastor aqui na cidade de Maputo que veio ter comigo e disse o seguinte: olha, eu conheço alguém que tem uma casa e esse alguém me pediu para procurar um cliente. Tens um cliente para arrendar essa casa? Eu disse, não, vou ver. Mas eu estranhei como é que um pastor que se tornar um intermediário. Mais tarde eu fui investigando, vi que aquela casa, mas era uma big house, uma casa, melhor casa daquele bairro, uma casa fechada, uma casa lindíssima. E aquela casa é desse pastor miserável, mentiroso. E eu tendo cliente, eu não levei o cliente para aquela casa, porque aquela casa, ela foi edificada com sangue dos inocentes, dinheiro tirado das pessoas que doaram, pensando que o que nós estamos doando é para a obra de Deus. Mas ele roubou e foi edificar uma casa para fazer negócios. E esse pastor continua lá até hoje, como milhares deles. Você vê que há um chamado Tarcísio,
Ele faz uma reunião, ele chama de reunião de 318 pastores. Eu chamo aquilo de 318 enganadores. 318 enganadores. Porque nessas reuniões não se fala mais nada além do dinheiro. E eles dão envelope toda segunda-feira para as pessoas meterem dinheiro. Toda segunda. Mas como é que a pessoa vai prosperar dando dinheiro? Deus não precisa de dinheiro. Fazendo prova com Deus não é dinheiro. O único Deus que abençoe quando a pessoa der o dinheiro chama-se Satanás. Chama-se Satanás. Essa é a verdade. O único Deus que abençoa alguém, quando esse alguém dá dinheiro, chama-se Satanás. Eu posso provar para você. E esse tal do Tarcísio, da segunda-feira, todo santo domingo, enquanto os coitadinhos, os obreiros coitadinhos, terminam a reunião, eles não vão para casa, levam montões e montões dos jornais para fazerem comercial, publicidade da instituição. Eles, depois daquele culto, vai ao shopping comer lá um bife. Não é isso, pastor Tarcísio, porque eu já te peguei muitas vezes. Você é muito falso, ladrão, estúpido. Ele vai lá comer aquele bife, enquanto os obreiros, no meio do calor, ele vai lá no Café Suíça comer aquele bife, isso pela manhã. E no sábado também está lá comer aquele bife lá no Café Suíça. Enquanto os obreiros estão suando, trabalhando duro para encher a reunião dele. Então, esses enganadores miseráveis que usam a Bíblia para ganhar dinheiro, como o apóstolo Pedro, ele diz que por avareza eles farão negócio de vós. Por avareza eles farão negócio. E também por avareza eles farão negócio de vós. Falando de dinheiro, falando que Deus vai te dar uma casa no melhor bairro se você der o que você tem. Falando que se você dar teu salário, então Deus vai te dar uma casa na São Marfim. Deus vai te dar um carro do ano. Meus amigos, Deus, Jesus Cristo não veio com esse evangelho. Esse evangelho, preste atenção, esse evangelho veio com Satanás. Você lembra que Satanás, o Senhor Jesus, quando subiu no monte para fazer jejum dos 40 dias, a quem apareceu ali foi Satanás, lhe prometendo, dizer: olha, se tu me adorares, eu te darei tudo isto. Isto me pertence. E Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, o Messias, ele negou, disse: arrega-te, Satanás, sai de mim, sai de mim. Jesus rejeitou, porque o mesmo Jesus que rejeitou, a oferta satânica, aquela oferta que você já entende agora que o Satanás, para te dar uma coisa, ele tem que trocar. Você dá o que se faz no aniversário. Eles dizem: dá teu salário para Deus te dar. E Satanás tentou dizer: olha, se tu prostrares, me adorar, eu te darei tudo isto. E Jesus rejeitou. Por isso que o Pedro, ele disse: e também pela avareza, eles farão negócio de vós. Dirão: olha, vai vender seu carro, vem colocar aqui. Vai vender sua casa, vem colocar aqui.
e Deus irá te abençoar. E Jesus disse, ele disse assim, é muito difícil um homem rico entrar no reino dos céus. É porque ele é prepotente, ele é arrogante. Entendeu? Então, esses miseráveis, eles enganam. Tudo que eles falam é uma enganação. Nós vivemos na graça de Cristo. Jesus veio e ele viu que o ser humano ele sofre por causa da lei mosaica. Ele veio cumprir toda a lei, ele cumpriu toda. Até que o véu que separava o homem e a Deus, ele rascou-se do meio. E quando aquele véu se rasga, a velha lei, sabe, foi anular toda aquela lei. A pessoa tem a pessoa pode falar com Deus em qualquer lugar. Não há um espaço fixo para adorar a Deus. Não há um espaço fixo para adorar a Deus. Tanto que Jesus, quando encontrou a mulher lá em Samaria, ele disse assim, não será no monte nem no templo. A hora é esta em que os verdadeiros adoradores adorarão Deus, Espírito em verdade. Isso, quando eu sair desse sistema religioso, mentiroso, satânico, enganador, podre, da instituição universal, eu me tornei um verdadeiro adorador. Eu não fui para outra instituição. Eu comecei lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia de uma forma que nunca. E as cartas paulinas, as epístolas de Paulo, elas me ajudaram muito, abriram minha mente. Eu não preciso de Santa Ceia. E a ceia que eu tenho que fazer é repartir o pão que eu tenho com quem não tem. É exatamente isso. Mas você mas que batismo, o batismo nas águas, o apóstolo diz, Deus não me enviou para batizar, mas para anunciar a palavra, o evangelho. O batismo nas águas nada serve, meus irmãos. O batismo nas águas nada serve. João, ele disse assim, eu vos batizo com água. Presta atenção. Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos desse batismo com o Espírito Santo. E quando é que nós somos batizados com esse Espírito Santo e com fogo? Quando nós aceitamos Jesus Cristo. Quando nós assumimos que Jesus Cristo é nosso único Senhor e Salvador, enviado por Deus para nos resgatar da maldição da lei. A lei é esta que os falsos profetas ainda impõem através dos sacrifícios, através dos jejuns, através, das vigílias. Aquelas pessoas que ainda estão naqueles rituais ainda não encontraram Jesus. Eu não fui na outra instituição quando eu saí da podridão da Universal há 1 ano e 6 meses. Não, eu olhei para a Bíblia. Eu busquei verdade na Bíblia, eu me tornei um verdadeiro adorador e eu vi que verdadeiramente eu estava enganado. Então,
Meus amigos, leia a Bíblia, estude as Escrituras, adore a Deus em espírito e verdade, e ame o seu próximo, e saiba perdoar. Perdoar. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Que Deus continue iluminando a todos, no nome do Senhor Jesus. Até lá. And caress your waiting fingertips and your heart.